Este podcast é uma gentileza da construtora Vimarra, 43 99993 0033, Londrina, Paraná. Segunda-feira começando, 14 de fevereiro de 2022. Bom dia! E hoje nós começamos o estudo bíblico sobre o Evangelho de São João. Lápis, caderno e Bíblia em cima da sua mesa, porque vamos estudar juntos, versículo por versículo, os detalhes teológicos deste Evangelho tão significativo para a nossa fé. Onde você encontra esse estudo? No nosso canal do YouTube, Peregrinos do Rocio. Se inscreva e vem com a gente. A cor litúrgica de hoje é o branco, porque celebramos a memória de São Cirilo. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Ó Deus, pelos dois irmãos, Cirilo e Metódio, levastes a luz do Evangelho aos povos eslavos. Dai-nos acolher no coração a vossa palavra e fazei de nós um povo unido na verdadeira fé e no fiel testemunho do Evangelho. Amém. Marcos, capítulo 8, versículos de 11 a 13. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus vieram e começaram a discutir com Jesus. E para pô-lo à prova, pediram-lhe um sinal do céu. Mas Jesus deu um suspiro profundo e disse: Por que esta gente pede um sinal? Em verdade vos digo, a esta gente não será dado nenhum sinal. E deixando-os, Jesus entrou de novo na barca e se dirigiu para outra margem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje narra uma discussão dos fariseus com Jesus. Também Jesus, como aconteceu com Moisés no Antigo Testamento, alimentou os famintos com a multiplicação dos pães. Sinal de que ele se apresentou ao povo como um novo Moisés. Mas os fariseus foram incapazes de perceber o significado da multiplicação dos pães. Eles começam a discutir com Jesus e pedem um sinal. Eles não tinham entendido nada de tudo que Jesus havia feito. Jesus suspira fundo, provavelmente sentindo tristeza diante de tanta cegueira, e conclui dizendo: nenhum sinal será dado a esta geração. Ele os deixou e foi para o outro lado do lago. É inútil mostrar uma bela foto para quem não quer abrir os olhos. Quem fecha os olhos não pode ver. Aqui podemos perceber claramente como o fermento de Herodes e dos fariseus, Evangelho de amanhã, a ideologia dominante da época, fez com que as pessoas perdessem a capacidade de analisar os acontecimentos com objetividade. Este fermento veio de longe e teve raízes profundas na vida das pessoas. Chegou a contaminar a mentalidade dos discípulos e nela se manifestou de muitas maneiras. Com a formação que Jesus lhes deu, tentou erradicar este fermento. Aqui estão alguns exemplos desta ajuda fraterna de Jesus aos discípulos. Lembra que um dia uma pessoa de fora da comunidade usou o nome de Jesus para expulsar demônios? João viu e proibiu. Nós o proibimos, porque ele não era um de nós. João achava que tinha a propriedade de Jesus e queria impedir que outros usassem o nome dele para fazer o bem. Ele queria uma comunidade fechada em si mesma. Era o fermento do povo escolhido, do povo separado. Jesus responde: não o impeçam. Quem não é contra nós, é por nós. Marcos capítulo 9. Às vezes, os samaritanos não queriam dar hospitalidade a Jesus. A reação de alguns discípulos foi imediata: desça fogo do céu e os consuma.
Lucas capítulo 9, 54. Eles achavam que por estarem com Jesus, todos deveriam acolhê-los. Eles achavam que tinham Deus ao seu lado para defendê-los. Foi o fermento do povo eleito, do povo privilegiado. Jesus voltou-se e os repreendeu. Os discípulos discutiam, em primeiro lugar, entre si, Marcos capítulo 9. Foi o fermento da concorrência que caracterizou a religião oficial e a sociedade do Império Romano. Ele já estava se infiltrando na pequena comunidade ao redor de Jesus. Mas Jesus reage e ordena o oposto, que o primeiro seja o último. Os discípulos afastaram os pequeninos, as crianças. Era o fermento da mentalidade da época, segundo a qual as crianças não contavam e tinham que ser disciplinadas pelos adultos. Jesus repete aos discípulos: deixai vir a mim os pequeninos. Marcos capítulo 10. As crianças tornam-se mestres dos adultos. Quem não acolher o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Lucas capítulo 18. Como aconteceu no tempo de Jesus, ainda hoje, a mentalidade das trevas reaparece também na vida das comunidades e das famílias. A leitura orante do Evangelho, feita em comunidade, ou mesmo na sagrada liturgia, pode ajudar e muito a mudar a visão das coisas em nós e a aprofundar em nós a conversão e a fidelidade que Jesus nos pede. São Cirilo e São Metódio, padroeiros da Europa. Metódio e Cirilo nasceram na Macedônia e foram irmãos unidos pelo sangue, pela fé, pela vocação apostólica. Metódio nasceu em 815 e Cirilo em 826. Metódio, ainda jovem, foi nomeado governador da província de Macedônia, onde estavam estabelecidos os eslavos. Cirilo, também ainda jovem, foi levado a estudar em Constantinopla, capital do então Império Bizantino, onde se formou. Mais tarde, lecionou filosofia e foi diplomata junto aos árabes. Com 38 anos, Metódio abandonou a carreira política e se tornou monge no mosteiro de Bósforo. Poucos anos depois, seu irmão Cirilo também entrou para a vida monástica. A missão apostólica dos dois irmãos começou em 861, quando foram enviados numa missão de conversão dos povos eslavos. São Cirilo criou um novo alfabeto eslavo e traduziu a Bíblia, a missa, os rituais e os ensinamentos cristãos. Assim o povo podia cantar, rezar e ler tudo em sua própria língua. Na época, os textos sagrados só existiam em grego ou latim, não podiam ser traduzidos. A iniciativa dos monges Cirilo e Metódio gerou conflito com os outros monges. Muitos religiosos ficaram contra o trabalho de Metódio e Cirilo. Os dois foram então chamados a Roma, onde conseguiram o apoio do Papa Adriano II, que abençoou pessoalmente os livros litúrgicos escritos em língua eslava. Cirilo seria ordenado bispo, mas na viagem de volta de Roma acabou falecendo. O ano era 896 e Cirilo tinha apenas 42 anos de idade. Foi sepultado no dia 14 de fevereiro na igreja de São Clemente, perto do Coliseu. Metódio voltou para a missão e foi nomeado arcebispo. Numa segunda viagem a Roma, em 885, acabou também morrendo. Ambos foram proclamados patronos da Europa ao lado de São Bento, pelo Papa João Paulo II em 1980. Deus, Pai de bondade, iluminados pelo ideal missionário de São Cirilo e Metódio, sejamos também nós revestidos com a graça de levar aos homens e mulheres mais abandonados a mensagem de amor que brota do Evangelho, por Cristo nosso Senhor. Amém. Que a bênção do Deus Todo-Poderoso desça sobre você e sobre sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa semana. Fique na paz.